Capítulo 5 da avaliação e acompanhamento da gestão do atendimento socioeducativo. Artigo 18. A União, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, realizará avaliações periódicas da implementação dos planos de atendimento socioeducativo em intervalos não superiores a 3 anos. Parágrafo 1º. O objetivo da avaliação é verificar o cumprimento das metas estabelecidas e elaborar recomendações aos gestores e operadores dos sistemas. Parágrafo 2º. O processo de avaliação deverá contar com a participação de representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos conselhos tutelares na forma a ser definida em regulamento. Parágrafo 3º. A primeira avaliação do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo realizar-se-á no 3º ano de vigência desta lei, cabendo ao Poder Legislativo Federal acompanhar o trabalho por meio de suas comissões temáticas pertinentes. Artigo 19. É instituído o Sistema Nacional de Avaliação e Acompanhamento do Atendimento Socioeducativo, com os seguintes objetivos. Inciso 1. Contribuir com a organização da rede de atendimento socioeducativo. 2. Assegurar conhecimento rigoroso sobre as ações do atendimento socioeducativo e seus resultados. 3. Promover a melhora da qualidade da gestão e do atendimento socioeducativo. 4. Disponibilizar informações sobre o atendimento socioeducativo. Parágrafo 1º. A avaliação abrangerá, no mínimo, a gestão, as entidades de atendimento, os programas e os resultados da execução das medidas socioeducativas. Parágrafo 2º. Ao final da avaliação, será elaborado relatório contendo histórico e diagnóstico da situação, as recomendações e os prazos para que essas sejam cumpridas, além de outros elementos a serem definidos em regulamento. Parágrafo 3º. O relatório da avaliação deverá ser encaminhado aos respectivos conselhos de direitos, conselhos tutelares e ao Ministério Público. Parágrafo 4º. Os gestores e entidades têm o dever de colaborar com o processo de avaliação, facilitando o acesso às suas instalações, à documentação e a todos os elementos necessários ao seu efetivo cumprimento. Parágrafo 5º. O acompanhamento tem por objetivo verificar o cumprimento das metas dos planos de atendimento socioeducativo. Artigo 20. O Sistema Nacional de Avaliação e Acompanhamento da Gestão do Atendimento Socioeducativo assegurará a metodologia a ser empregada. Inciso 1. A realização da autoavaliação dos gestores e das instituições de atendimento. Inciso 2. A avaliação institucional externa, contemplando a análise global e integrada das instalações físicas, relações institucionais, compromisso social, atividades e finalidades das instituições de atendimento e seus programas. Inciso 3. O respeito à identidade e à diversidade de entidades e programas. Inciso 4. A participação do corpo de funcionários das entidades de atendimento e dos conselhos tutelares da área de atuação da entidade avaliada. Inciso 5. O caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos processos avaliativos. Artigo 21. A avaliação será coordenada por uma comissão permanente e realizada por comissões temporárias, essas compostas no mínimo de 3 especialistas com reconhecida atuação na área temática e definidas na forma do regulamento. Parágrafo único. É vedado à comissão permanente designar avaliadores. Inciso 1. Que sejam titulares ou servidores dos órgãos gestores avaliados ou funcionários das entidades avaliadas. Inciso 2. Que tenham relação de parentesco até o 3º grau com titulares ou servidores dos órgãos gestores avaliados ou funcionários das entidades avaliadas. Inciso 3. Que estejam respondendo a processos criminais. Artigo 22. A avaliação da gestão terá por objetivo: inciso 1.
verificar se o planejamento orçamentário e a sua execução se processam de forma compatível com as necessidades do respectivo sistema de atendimento socioeducativo. Inciso 2. Verificar a manutenção do fluxo financeiro, considerando as necessidades operacionais do atendimento socioeducativo, as normas de referência e as condições previstas nos instrumentos jurídicos celebrados entre os órgãos gestores e as entidades de atendimento. Inciso 3. Verificar a implementação de todos os demais compromissos assumidos por ocasião da celebração dos instrumentos jurídicos relativos ao atendimento socioeducativo. Inciso 4. A articulação interinstitucional e intersetorial das políticas. Artigo 23. A avaliação das entidades terá por objetivo identificar o perfil e o impacto de sua atuação, por meio de suas atividades, programas e projetos, considerando as diferentes dimensões institucionais, entre elas obrigatoriamente as seguintes. Inciso 1. O plano de desenvolvimento institucional. 2. A responsabilidade social, considerada especialmente sua contribuição para a inclusão social e o desenvolvimento socioeconômico do adolescente e de sua família. Inciso 3. A comunicação e o intercâmbio com a sociedade. Inciso 4. As políticas de pessoal quanto à classificação, aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e condições de trabalho. Inciso 5. A adequação da infraestrutura física às normas de referência. Inciso 6. O planejamento e a autoavaliação quanto aos processos, resultados, eficiência e eficácia do projeto pedagógico e da proposta socioeducativa. Inciso 7. As políticas de atendimento para os adolescentes e suas famílias. Inciso 8. A atenção integral à saúde dos adolescentes em conformidade com as diretrizes do artigo 60 desta lei. Inciso 9. A sustentabilidade financeira. Artigo 24. A avaliação dos programas terá por objetivo verificar, no mínimo, o atendimento a que se determinam os artigos 94, 100, 117, 119, 120, 123 e 124 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 25. A avaliação dos resultados da execução de medida socioeducativa terá por objetivo, no mínimo, inciso 1, verificar a situação do adolescente após cumprimento da medida socioeducativa, tomando por base suas perspectivas educacionais, sociais, profissionais e familiares. Inciso 2. Verificar a reincidência de prática de ato infracional. Artigo 26. Os resultados da avaliação serão utilizados para, inciso 1, planejamento de metas e eleição de prioridades do sistema de atendimento socioeducativo e seu financiamento. Inciso 2. Reestruturação ou ampliação da rede de atendimento socioeducativo, de acordo com as necessidades diagnosticadas. Inciso 3. Adequação dos objetivos e da natureza do atendimento socioeducativo, prestado pelas entidades avaliadas. Inciso 4. Celebração de instrumentos de cooperação, com vistas à correção de problemas diagnosticados na avaliação. Inciso 5. Reforço de financiamento para fortalecer a rede de atendimento socioeducativo. Inciso 6. Melhorar e ampliar a capacitação dos operadores do sistema de atendimento socioeducativo. Inciso 7. Os efeitos do artigo 95 da Lei 8.069, de 3 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo único. As recomendações originadas da avaliação deverão indicar prazo para o seu cumprimento por parte das entidades de atendimento e dos gestores avaliados, ao fim do qual estarão sujeitos às medidas previstas no artigo 28 desta lei. Artigo 27. As informações produzidas a partir do Sistema Nacional de Informações sobre Atendimento Socioeducativo serão utilizadas para subsidiar a avaliação, o acompanhamento, a gestão e o financiamento do Sistema Nacional, Distrital, Estadual e Municipal de Atendimento Socioeducativo.
Capítulo 6. Da responsabilização dos gestores, operadores e entidades de atendimento. Artigo 28. No caso do desrespeito, mesmo que parcial, ou do não cumprimento integral às diretrizes e determinações desta lei, em todas as esferas são sujeitos: inciso 1. Gestores, operadores e seus prepostos e entidades governamentais, as medidas previstas no inciso 1 e no parágrafo 1º do artigo 97 da Lei 8.069, de 3 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 2. Entidades não governamentais, seus gestores, operadores e prepostos, as medidas previstas no inciso 2 e no parágrafo 1º do artigo 97 da Lei 8.069, de 3 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo único. A aplicação das medidas previstas neste artigo dar-se-á a partir da análise de relatório circunstanciado, elaborado após as avaliações, sem prejuízo do que determinam os artigos 191 a 197, 225 a 227, 230 a 236, 243 a 245, 247 da Lei 8.069, de 3 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 29. Aqueles que, mesmo sendo agentes públicos, induzam ou concorram, sob qualquer forma, direta ou indireta, para o não cumprimento desta lei, aplicam-se, no que lhe couber, as penalidades dispostas na Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função da administração pública direta, indireta ou fundacional, e da outras providências. Lei de Improbidade Administrativa. Capítulo 7. Do financiamento e das prioridades. Artigo 30. O SINASE será cofinanciado com recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, além de outras fontes. Parágrafo 2º. Os entes federados que tenham instituído seus sistemas de atendimento socioeducativo terão acesso aos recursos na forma de transferência adotada pelos órgãos integrantes do SINASE. Parágrafo 3º. Os entes federados, beneficiados com recursos dos orçamentos dos órgãos responsáveis pelas políticas integrantes do SINASE ou de outras fontes, estão sujeitos às normas e procedimentos de monitoramento estabelecidos pelas instâncias dos órgãos das políticas setoriais envolvidas, sem prejuízo do disposto nos incisos 9 e 10 do artigo 4º, nos incisos 5 e 6 do artigo 5º e no artigo 6º desta lei. Artigo 31. Os Conselhos de Direitos nas 3 esferas do governo definirão anualmente o percentual de recursos dos fundos dos direitos da criança e do adolescente a serem aplicados no financiamento das ações previstas nesta lei, em especial para capacitação, sistemas de informação e de avaliação. Parágrafo único. Os entes federados beneficiados com recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente para ações de atendimento socioeducativo prestarão informações sobre o desempenho dessas ações por meio do Sistema de Informações sobre Atendimento Socioeducativo. Artigo 32. A Lei 7.560, de 19 de dezembro de 1986, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 5º. Os recursos do FUNAD serão destinados, inciso 10, às entidades governamentais e não governamentais integrantes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo SINASE.
Artigo 5º. A. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, SENAD, órgão gestor do Fundo Nacional Antidrogas, FUNAD, poderá financiar projetos de entidades do SINASE, desde que, inciso 1, o ente federado de vinculação da entidade que solicita o recurso possua o respectivo plano de atendimento socioeducativo aprovado. 2. As entidades governamentais e não governamentais integrantes do SINASE que solicitem recursos tenham participado da avaliação nacional do atendimento socioeducativo. 3. O projeto apresentado esteja de acordo com os pressupostos da Política Nacional sobre Drogas e legislação específica. Artigo 33. A Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 19-A. Artigo 19-A. O CODEFAT poderá priorizar projetos das entidades integrantes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, desde que, inciso 1, o ente federado de vinculação da entidade que solicita o recurso possua o respectivo plano de atendimento socioeducativo aprovado. Inciso 2. As entidades governamentais e não governamentais integrantes do SINASE que solicitem recursos tenham se submetido à avaliação nacional do atendimento socioeducativo. Artigo 34. O artigo 2º da Lei 5.537, de 21 de novembro de 1968, passa a vigorar acrescido do seguinte, parágrafo 3º. Artigo 2º. Parágrafo 3º. O fundo de que trata o artigo 1º poderá financiar, na forma das resoluções de seu Conselho Deliberativo, programas e projetos de educação básica relativos ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, desde que, inciso 1, o ente federado que solicitar o recurso possua o respectivo plano de atendimento socioeducativo aprovado. Inciso 2. As entidades de atendimento vinculadas ao ente federado que solicitar o recurso tenham se submetido à avaliação nacional do atendimento socioeducativo. Inciso 3. O ente federado tenha assinado o plano de metas, compromisso todos pela educação, elaborado o respectivo plano de ações articuladas. Título 2 da execução das medidas socioeducativas. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 35. A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios. 1. Legalidade. Não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto. Inciso 2. Excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos. Inciso 3. Prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e sempre que possível atendam às necessidades das vítimas. Inciso 4. Proporcionalidade em relação à ofensa cometida. Inciso 5. Brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial o respeito ao que dispõe o artigo 122 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 6. Individualização, considerando-se a idade, capacidades e circunstâncias pessoais do adolescente. Inciso 7. Mínima intervenção restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida. Inciso 8. Não discriminação do adolescente, notadamente em razão da etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status. Inciso 9. Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo.
Capítulo 2 dos procedimentos. Artigo 36.